Oi, meu nome é Sofia, eu sou estudante do 8º período de Engenharia Física no UFMS e também sou integrante do grupo de Ótica e Fotônica. Hoje eu vou falar sobre a avaliação das condições da queima de argilas empregando espectroscopia de infravermelho médio e análise de componentes principais. O Brasil, com sua diversidade cultural, possui um rico patrimônio arqueológico. A pesquisa que se utiliza desses artefatos é fundamental para a compreensão dos povos originários e das antigas organizações que habitaram o território brasileiro. Esses estudos permitem a reconstrução de aspectos sociais, econômicos e culturais. A cerâmica, por exemplo, foi o primeiro material sintético criado pelo homem, onde argila e água viram algo consistente e durável. Nosso objetivo nessa pesquisa é avaliar se a espectroscopia de infravermelho médio e a análise de componentes principais, o PCA, podem diferenciar argilas que passaram pelo processo de aquecimento em diferentes temperaturas e atmosferas. Essas atmosferas sendo oxidante, redutora e semi-oxidante. As argilas, elas são formadas por argilominerais, que são partículas cristalinas pequenas. Quanto à composição química, esses argilominerais são compostos basicamente por silicatos hidratados de alumínio, podendo conter ferro e magnésio. Essas argilas que foram queimadas foram entre 200 a 1000 graus Celsius. De 200 a 500, o intervalo é de 100 graus. A partir de 500 até 1000, o intervalo é de 50 graus Celsius. E as atmosferas variam entre oxidante, semi-oxidante e redutor. Também classificamos elas entre A1, A2 e A3, que indicam o local em que elas foram retiradas. Todas elas dentro do sítio arqueológico Alto do Bonfim, que fica em Goiás, no Brasil. Argilas não tratadas também foram usadas para fins de comparação, argilas que não passaram por um processo de queima. Falando agora sobre o FTIR, os parâmetros utilizados nas medidas foram 10 varredura, velocidade de 0,1 metros por segundo e número de onda de 600 a 4.000 centímetros a menos 1. Os espectros foram plotados e o PCA foi obtido no software Origin. Com a evidência de que o intervalo de temperatura era melhor representado nos gráficos do PCA, foram repetidas mais 5 medidas das argilas queimadas na temperatura entre 500 e 850 graus Celsius. Sobre o PCA, a análise de componentes principais é uma técnica que transforma um conjunto de dados com múltiplas variáveis em um novo conjunto de variáveis, as componentes principais. Esses componentes são combinações lineares das variáveis originais, escolhidas de forma a capturar a maior quantidade possível de variação nos dados. Essa técnica é usada para a redução da dimensionalidade e visualização dos dados. Também identificar padrões e relações em conjunto de dados de alta dimensionalidade. Sobre os resultados obtidos, as medições usando o espectrofotômetro FTIR forneceram os espectros de transmissão e com estes dados foram feitos os PCAs juntamente com os loadings. Exemplificando, aqui temos o espectro de transmissão das argilas não aquecidas A1, A2 e A3, o PCA e os loadings. Sobre as amostras, foi constatado que a 200 graus, no ambiente oxidante, a separação é mais clara do que no ambiente semi-oxidante e redutor. Sobre a atmosfera, a argila A2 500 graus Celsius apresentou a melhor separação dos grupos por atmosfera. A separação é clara e visível entre a argila A2O500, A2R500 e A2S500, cada uma representando uma atmosfera. Sobre as amostras novamente, na temperatura de 750 graus Celsius, a melhor separação de grupos foi verificada com as argilas aquecidas em ambiente oxidante, em comparação com os outros ambientes. Concluindo, a espectroscopia de observação de infravermelho médio, aliada ao PCA, exibe potencial para diferenciar as argilas tratadas em diferentes temperaturas e atmosferas. De forma geral, os PCAs permitiram diferenciar argilas A1, A2 e A3 em determinadas temperaturas e atmosfera, oxidante, redutor e semi-oxidante. Estudos visando identificar melhores métodos de pré-processamento dos espectros estão em andamento. Muito obrigada!